Eu quero falar um pouquinho agora com vocês sobre um pensamento que existe na linha do Shaiva Tantra, que eu tenho mergulhado nos últimos anos da minha vida, que eu acho muito bonito, que fala a respeito da nossa inquietação. Eu costumo dizer muito aqui nos grupos, né, que ninguém chega para um grupo de meditação, de autoconhecimento, de terapia ou espiritual, enfim, porque ganhou na loteria ontem. Todos nós chegamos porque temos alguma inquietação. Algum desejo, alguma vontade, alguma dor, alguma coisa dentro de nós que nos movimenta para procurar uma resposta, uma nova pergunta, um alívio, uma tranquilidade. E essa tradição, né, olha para isso com uma perspectiva extremamente amorosa, procurando purificar os motivos dessa nossa inquietação. Então, e aí ela fala de alguns grandes motivos que se repetem, é sobre eles que eu quero falar aqui, para a gente fazer essa reflexão juntos. Primeiro é aquela noção de que eu vou procurar um caminho, eu vou meditar, eu vou fazer alguma prática porque existe algo de errado comigo. Vamos tentar olhar para isso com um olhar bem real. Essa sensação de que existe algo errado, na maioria dos casos é porque algo não cabe mais. Algo não se ajusta mais. O que é esse algo? Algo que foi colocado aí de fora para dentro. Algum ensinamento, algum traço cultural, algum valor familiar, alguma filosofia de vida, algum trauma, alguma neurose, alguma compulsão, alguma dor, alguma coisa aí não cabe mais. E o teu sistema, o teu corpo, pede por uma transformação, isso te inquieta. Existe uma pressão de forças de fora para dentro, uma força de dentro para fora, que gera um espaço de conflito. E a gente aprende a ouvir as forças de fora para dentro e a anestesiar as forças de dentro para fora. Mas chega um momento que as forças de dentro para fora ganham muita força. Isso nos inquieta. E muitas vezes isso traz a sensação de que existe algo de errado com a gente. E a gente tem que entender o seguinte, que esse potencial que a gente tem de se transformar é nosso, é inerente da nossa espécie, do nosso corpo. A gente vai se transformar. A gente vai se amadurecer, faz parte disso. O seu paladar muda. O seu gosto musical muda. As pessoas que você tinha perto de você, a qualidade das características, elas vão mudar em determinadas fases da sua vida. Os seus interesses, suas expectativas para a sua vida, tudo isso vai mudar, a gente vai se transformar constantemente. Então a gente pode olhar para essa sensação de que algo está errado comigo, para existe algo querendo se transformar. E isso deve ser encarado com muita amorosidade, com muita tranquilidade, com muita receptividade. Isso é o seu corpo exercitando a sua sabedoria no seu auge, levando a tua consciência para um bem-estar maior. Então, ao invés de a gente entrar numa meditação, numa prática, achando que tem algo de errado com a gente pode tentar olhar para isso como um movimento de amor. Eu medito por amor a mim mesmo, não porque tem algo errado comigo. Abarcar esse processo de transformação é um gesto de amor para comigo mesmo, de olhar com naturalidade para o meu corpo, para os meus processos, para o meu metabolismo, para as minhas emoções. Existe também algo que é muito explorado pelo que eu chamo de indústria da iluminação, que é um motivo, né, que as pessoas... Eu sempre peço para as pessoas respirarem fundo, né, nesse momento, para tentar realmente sentir o que eu estou falando a respeito desse motivo, porque todos nós já passamos por isso, embora muitos não consigam admitir. Mas a pessoa que está motivada, ou que pratica a meditação, ou o caminho que seja, atrás de experiências de pico. O que é uma experiência de pico? É uma experiência eufórica,
às vezes alucinógena, às vezes com percepções que a gente não experiencia nesse nosso estado de consciência atual, alerta. E a gente tem que entender o seguinte, primeiro, abrir a nossa visão para compreender que o fato de a gente estar numa experiência na qual a gente normalmente não sente coisas, na qual a gente sente coisas que normalmente a gente não sente nesse estado de consciência atual, não quer dizer que essa consciência aqui é mais expandida do que a minha consciência nesse estado presente. Porque ao mesmo tempo que você está vendo coisas que você não vê, você não está percebendo e sentindo e experienciando uma infinidade de coisas que esse estado aqui percebe, sente, vive e acompanha. Então, muito mais do que expandir a nossa consciência, essas chamadas experiências de pico, elas direcionam a nossa consciência. E quando a gente expande a nossa consciência, a gente desperta, nosso olhar nunca mais volta para o espaço normal. Quando a gente direciona a nossa consciência, nem sempre. Às vezes a gente pode voltar para esse estado normal sem um grande aprendizado, porque a gente só olhou para uma coisa diferente que a gente não consegue olhar e que, dependendo da diferença, não se relaciona muito com o nosso modo de vida prático aqui. Então a gente tem que estar muito alerta para essas experiências eufóricas, porque todos os caminhos vão ter essas experiências. Mas nenhum caminho se resume a isso. E o que eu vejo muito frequentemente hoje, na indústria da iluminação, são as pessoas que faz um final de semana de reiki, entra um pouquinho no reiki, depois faz um workshop de tantra, fica um pouquinho no tantra, depois faz um mês de biodança, depois faz um mês de theta healing, e depois faz... E para sempre na superficialidade de todos esses caminhos, nas experiências eufóricas, e com essa sensação, como essas experiências eufóricas trazem essa percepção de expansão de consciência, quando na verdade elas muitas vezes estão só direcionando a nossa consciência, trazem esse desvio espiritual para o nosso caminho da gente achar que a gente está resolvendo tudo dentro da gente, quando na verdade a gente só está um pouco eufórico. E aí vem a vida, nos traz algum padrão inconsciente de novo e nos derruba, como sempre nos derrubou. Aquele caminho eufórico que a gente passeou não traz a resiliência que deveria trazer se a gente foca num caminho só. Não quero dizer aqui que o Tantra faça Tantra e esqueça de tudo. Não, eu estou querendo dizer, escolha algo e foque. Direcione a sua energia para os altos e baixos desse caminho. É esperado que qualquer um deles traga euforia e traga a sua sombra. Senão, algo está mal direcionado. Senão, estamos na superficialidade. É preciso que você encontre a noite escura da sua alma no seu caminho espiritual. Faz parte desse processo. Passar por isso traz ensinamentos e resiliência para a tua alma, para a tua energia, para o teu emocional, que nenhuma experiência eufórica vai ser capaz de trazer. Por isso que o caminho no Tantra, a gente diz que é uma montanha russa, a gente vai do desespero ao prazer, às vezes, várias vezes, numa única sessão. E como é que a gente procura purificar esse motivo? Ao invés de olhar para um caminho atrás de uma experiência eufórica, procura olhar para um caminho que te deixe cada vez mais íntimo da realidade, cada vez mais conectado com o que é e não com a história que você conta a respeito do mundo. O mundo não é a sua narrativa sobre o mundo. O mundo é muito mais e a nossa visão está com cabresto. A gente não foi feito para observar a realidade como um todo. A gente foi feito para criar mundinho, E esse criar mundinho limita a nossa experiência aqui. E um outro grande motivo frequente, principalmente no Tantra, que precisa de uma lapidação, eu medito, eu pratico, eu mergulho nesse caminho para adquirir alguma espécie de poder. E isso não chega nessa frase, dessa forma na cabeça da pessoa. Isso normalmente chega no Tantra como eu quero aprender massagem tântrica para fazer na minha mulher.
Eu quero conhecer o Tantra para ter orgasmo múltiplo. Eu quero... A pessoa chega, né, olhando para esse conhecimento com um requinte técnico que vai trazer uma especialidade de alguma forma, um superpoder, uma maneira de conduzir alguma coisa, como se ela fosse aprender uma profissão, como se ela fosse aprender um ofício. Essa visão de apropriar-se de algo dessa forma não condiz com o olhar social, aberto, inclusivo do Tantra. O Tantra não procura levar a gente para esse caminho de despertar e libertação, pensando em algum título para mim, ou me colocar em algum lugar especial, até porque não existe esse lugar especial. Ele procura criar um foco de consciência que se espalhe ao meu redor. A ideia do Tantra não é que eu me sinta bem fazendo essas práticas, mas que todos os seres ao meu redor obtenham frutos desse meu caminho. Nunca é uma orientação egoísta, justamente por isso que é um caminho feito para o mundo real, para a sociedade que a gente vive, e não para o retirante, não para quem vai para o alto da montanha, para que isso se espalhe. Eu costumo dizer aqui nos grupos que a minha ideia com a escola de meditação da casa é justamente transformar, ajudar com que as pessoas consigam se conectar com a ideia de serem agentes ativos do amor. Tem muita dor, tem muita violência, tem muita falta de consciência sendo espalhada aí de maneira engatilhada. E a gente precisa respirar um pouco mais e precisa ser ativo nessa onda com bastante amorosidade para minimizar os danos que esse ódio, que essa polarização que está existindo no mundo possa fazer por aí. Essa é a ideia. A ideia é que todos ao nosso redor sofram bons frutos desse nosso caminho. E isso não tem nada a ver com dar algum poder para você, ou ensinar algo mágico para você, para que você possa fazer algo para se contentar com isso. Não, tem nada a ver com isso. Então tem uma uma oração que a gente faz antes de cada prática aqui na Escola de Meditação da Casa, que eu quero passar para vocês e queria que vocês fizessem também, antes de cada uma das práticas que eu vou ensinar para vocês agora, ainda nesse curso. Que é basicamente o seguinte: basta você repetir uma vez, silenciosamente na sua cabeça, antes de começar a sua prática. Eu medito por amor a mim mesmo, para ficar cada vez mais íntimo da realidade e para que todos os seres se beneficiem disso. A gente se vê no próximo vídeo.